Olá, o meu nome é Jorge e creio no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estou para dar uma breve palavra, palavra esta que, se eu fosse dar um tema, eu diria remando contra a maré. Eu não remo, nunca remei, mas acredito que remar contra a maré, ainda mais se ela for forte, é a coisa mais impossível do mundo para um ser humano. Deus, ele pôs limite ao mar. Como diz em Jó, dizendo para as ondas, virão até aqui, daqui não passarão. Mas quando se dá um mergulho no mar, ainda mais se as ondas forem violentas, o ser humano, como eu, pode se sentir tão impotente quanto possa ser. Dessa forma, o Apocalipse do Senhor Jesus é a palavra dele. Vai acontecer tudo exatamente como está escrito. Eu vejo muitas das vezes, aqui no Brasil acompanho as pessoas, igrejas, vamos dizer assim, ou religiosos, vamos dizer dessa forma, formando bancadas e mais bancadas no Congresso Nacional para dizer que em nome de Cristo está lutando contra o poder do mal, quer dizer, na política para impedir que projetos, que leis sejam sancionadas. Essas tais leis, muitas delas coisa do anticristo mesmo, não é? E coisas que atentam contra o pudor, atentam contra a família, atentam contra o que é correto, atentam contra o que é lei de Deus e leis naturais dos homens. Mas acontece que não adianta, isso é remar contra a maré, porque esse conjunto de coisas, eles vão realmente até o final, segundo diz o Apocalipse do nosso Senhor Jesus Cristo. No passado, a gente já viu coisas mal que Deus ia permitir que chegasse num determinado momento, numa determinada geração, e devido a um certo arrependimento, intercessão, Deus deixar de trazer aquele mal no momento e para levar, permitir que chegue aquela coisa num outro momento, numa outra geração. Tudo bem, mas o Apocalipse ele é um conjunto de coisas que ele vem às pressas. Não adianta fazer nada para tentar fazer Deus deixar de que faça, né, permitir que não ocorra agora para ocorrer depois. Não, o Apocalipse é coisa rápida e coisa breve que vem. Você vê, tem anjo preparado para aquele dia, mês, hora, ano, entendeu? Então está tudo cronometrado, o momento em que os anjos seguram os quatro ventos, enfim. Então, não tem muito o que ser feito no sentido de orar para Deus postergar, se meter na política, ou seja lá onde for, para tentar impedir. A pessoa pode até, sei lá, bom, o que eu quero dizer é o seguinte: remar contra a maré, isso é remar contra a maré. Então, para os filhos de Deus, para os que esperam o retorno do Senhor Jesus,
o arrebatamento de Deus, é só orar, encher o peito e esperar as coisas virem e encarar essas coisas até o momento em que Cristo venha e faça o rapto, o arrebatamento de sua noiva e deixar as coisas irem em frente. Então, o que acontece? Satanás, ele se apresentou a Cristo no capítulo 4 de Mateus, depois que ele jejuou, né, 40 dias e 40 noites, e ele se apresenta ali e tenta seduzir o Filho de Deus. Nada deu certo, evidentemente, e a Bíblia diz que depois Satanás, não tendo conseguido, apartou-se dele, esperando um outro momento e uma outra oportunidade. Mas o que acontece é o seguinte: em Apocalipse a gente vê que existem 3 espíritos, 3 demônios, e eles têm inclusive um formato de rã, porque são espíritos malignos. É assim que a palavra apocalíptica diz. Bom, então a gente vê 3 sistemas. Cada espírito desse, cada demônio desse, ele representa um sistema, e esse sistema que vem em 3 frentes, em 3 linhas, eles são contra o Senhor Jesus Cristo. A gente sabe disso. Então, vamos ver, Judas, ele era rodeado por um desses demônios, tá vendo? Ele era rodeado por um desses demônios. E na última ceia, que ele estava ali presente, um infiltrado, o Senhor Jesus falou: olha, o que você tiver que fazer, faz logo, faz rápido. E então, um desses demônios, desses 3, tá? Um desses 3 se apossou dele e levou até onde ele tinha que ir para poder entregar, concluir a trama dele, para entregar o Senhor Jesus Cristo na mão dos homens. Então, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, estou zeloso de vós. Ele falando sobre a igreja, dizendo que queria entregar a igreja como uma virgem imaculada ao Senhor Jesus Cristo, ao noivo. Mas essas rugas, você vê, são um pecado, evidentemente, mas Judas, ele é como se fosse um cravo atravessado na face da noiva, entendeu? Você vê Senhor, o Senhor não plantou só o Senhor não plantou só trigo, porque tem joio. O inimigo plantou, foi o inimigo que colocou junto. Vamos retirar agora? Não, deixa isso para depois, porque eu não quero que o trigo sofra nenhum dano na tentativa de arrancar o joio, de separar o joio do trigo. Vamos deixar isso para o final. No final, isso tudo bem, é o que vai acontecer, mas o falso profeta, ele sempre foi um desafio muito grande para Deus, porque ele se assemelha muito com a igreja. Aquela mulher do Apocalipse, ela vê, puxa vida, estou assentada como rainha e não tenho nem marido. Então, é sempre uma segunda noiva, é sempre uma impostora que tenta eliminar o brilho da noiva de Cristo. Você vê, hoje, a igreja de Cristo não aparece. Hoje, o que aparece é isso que a gente está vendo. Igrejas pomposas, cheias de pecado, como muro, como parede branqueada, como diz o apóstolo Paulo. Eu estou falando aqui para quem entende da palavra de Deus, para quem leu a palavra de Deus e tudo. Então,
é, uma parede branqueada, sepulcro, por dentro só imundícia. Mas a Igreja Imaculada, a Virgem pura, santa do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje ela não aparece. Você olha para tudo quanto é denominação, você vai ver ótimos cantores, você vai ver, até dizem, eu sou um levita. Que levita o quê? Então você vê de luxo, luxo, puro luxo, pura vaidade. Você não enxerga a noiva pura, aquela virgem recatada, dentro do mandamento, né, da mensagem do evangelho. Você não vê, você vê alguns indivíduos dessa forma, mas que você não sabe quem é. Só Deus, olhando através da cor vermelha do sangue de Cristo, é que vê os verdadeiros, os genuínos integrantes daquela tropa, do corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando ele retirar sua igreja, as denominações elas vão virar só uma carcaça, entendeu? Mas elas vão continuar tão cheias como são hoje. A diferença vai ser muito pouca. E digo, o Senhor Jesus Cristo, ele vai retirar gente de tudo que é lugar, dos guetos, ele vai tirar das esquinas, ele vai tirar de vários outros lugares. Mas quem são esses? São pessoas que eu não sei, você não sabe, mas que por algum motivo até se desviou, saiu da igreja por algum motivo, mas estejam onde estiverem, elas mantiveram, Deus conseguiu manter nelas aquele restinho de alguma coisa, aquele grão de mostarda, aquela fé, aquela coisa toda do tamanho de um grão de mostarda. Por mais longe que essas pessoas estejam, Deus conseguiu manter nelas, com a ajuda delas mesmas, esse restinho, como diz, eis que presto vem o que tens guarda. Então, eu acredito nisso. E aí as pessoas falam, os pastores, esses magnatas, eu não estou dizendo sendo ricos ou não, porque o mau caratismo, ele não está só no rico, ele está no pobre, ele está em qualquer um. Esse espírito, essa coisa, ela está em qualquer um. Então, desculpa, eles vão e diz assim, olha, hoje vamos fazer um reavivamento em todas as igrejas, em todos os templos, e todo mundo, desde o começo que eu escuto falar do Evangelho de Cristo há mais de 30 anos, eu agora mais do que nunca ouço falar em reavivamento, em avivamento, reavivamento. Olha, eu sempre imaginei o seguinte, reavivamento é um só e vai se dar quase no momento do arrebatamento. O reavivamento, esses que eu estou dizendo, vai chegar uma hora que, na hora de alguém cometer um crime, estiver roubando um banco, na calada da noite, Deus, o Senhor Jesus se revela, ele vai jogar a arma para o lado e vai sair gritando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus nas alturas, e Deus, de uma forma extraordinária, vai desviar momentaneamente, instantaneamente, a pessoa e levar até ele. Então, vai ser uma coisa mundial, vai ser uma coisa realmente, não importa onde e o que a pessoa estiver fazendo, tem um pouquinho de Deus guardado, tem um pouquinho de temor de Deus guardado, o que ele teve, mesmo longe, ele conseguiu reter o temor a Deus, a fé em Deus, um pouquinho, sabe, daquele gosto doce do Espírito Santo nele, ainda que ele esteja mendigando, ainda que ele esteja fazendo o que for, Deus vai chamar esses. Tem uma parábola a parábola dos dois filhos.
Com o filho, o pai vai trabalhar na vinha hoje? Vou prontamente. E não foi, mas e falou para o outro filho, vai trabalhar hoje comigo, filho? E o filho disse não. Ele foi sincero, não, acabou. Mas só que no momento crítico, naquele momento, ele, sabe, ele desistiu do não, abraçou o sim e foi ajudar o pai. Então, muitos que estão longe, quando chegar na hora H, na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, na hora da provação grande que vem sobre a noiva, quando Deus chamar, eles vão vir. E uma coisa eu digo, se tiver que botar o pescoço no madeiro, se tiver que botar o pescoço no tronco para morrer sem negar o nome do Senhor Jesus, eu duvido que o R.R. Soares vai botar o pescoço dele no tronco para ser separado a cabeça do corpo. Eu duvido que o Macedo faça isso, eu duvido que esses grandões que estão pelo mundo em busca de dinheiro, eu duvido que faça isso, não vai fazer. Quem vai fazer serão esses que muitas das vezes, como eu já falei, estão longe, e quando Deus chamar, eles vão vir cheios do Espírito Santo, vão vir cheios de fé, vão vir cheios de indignação e vão dizer, eu não nego. Então, a noiva, ela está escondida, porque o brilho da usurpadora, desses falsos profetas, desse tipo que está por aí, o brilho da noiva foi tirado dela, só não foi tirado dela em relação a Cristo Jesus, mas em relação ao homem, puxa vida, olha só, ele tem um olhar de cristão, ela tem um jeito de cristã, aquela coisa você não vê mais, e sobretudo você não vê mais Cristo dentro da palavra que eles, a nível internacional, pregam. Você vai ver uma palavra que está vazia de Cristo. Você vai ver uma outra mensagem, tal como aquela em Gálatas, né? Vamos dizer assim. Então, e Deus, o Senhor Jesus, ele se identifica na sua mensagem, mas a sua mensagem é genuína que não está sendo pregada. Então, o que acontece é isso, mas o Apocalipse tem acontecido, a gente sabe que está acontecendo, tem aqueles que estão escondidos, que não estão congregando, mas ele está lendo a palavra de Deus, ele tem de Deus nele, ele está esperando só um chamado, e essas coisas vão acontecer. E dessa forma, então, Judas, que era um cravo nos discípulos, esse espírito que é um cravo na igreja de Cristo no decorrer de todas essas gerações de Cristo para cá, esse é um movimento, um desses demônios, ele tomou Judas e depois ele vem alternando a nível global, ele vem atrapalhando a palavra de Deus genuína, atrapalhando dentro do que pode, porque Deus sempre prevalece, e vem assim por diante. E uma hora dessas, esse sistema religioso, protestante, esse conjunto, mais especificamente a parte podre deles, porque na verdade Deus vai tirar muito pouca gente de dentro dessas denominações. Eu tenho certeza disso. Vão sair, mas a igreja de Jesus sempre foi espalhada. Você pode ver em Atos quase 120 pessoas dentro de uma casa, e você vê depois que eles receberam o Espírito Santo, as paredes não contiveram esse pessoal, ele se espalhou e vão por aí, por todo o mundo. Então Jesus vai tirar do Japão, da China, da Coreia do Norte, do Brasil, mas maiormente ele vai tirar dos que estão na rua,
das denominações vai ser tirado também, mas eu acho que a maior parte vai ser aqueles filhos que disseram: eu não vou trabalhar com o Senhor hoje, e na hora H eles vão. Esses que guardam em si o que é de Deus. E uma hora dessas, esse sistema religioso denominacional, ele vai ter uma cara. Um desses demônios que é itinerante e usa essa raça toda que prega o evangelho como tem pregado, é só um espírito como um vento passando nas denominações, nesses líderes religiosos de meia tigela e assim por diante. Mas vai chegar uma hora que esse sistema, ele vai ter uma cara, ele vai ter um representante mundial, ele vai ter um homem que vai comandar, que vai liderar, assim como a igreja romana tem o Papa. Então, dessa forma, esse outro sistema que está aí vai ter um representante legal. Então, aí a gente vê dois espíritos cara de rã, um num conjunto religioso e o outro comandando esse outro sistema denominacional, um líder para ele, e o terceiro vai ser o espírito cara de rã no anticristo, o anticristo. E o anticristo, o aparecimento dele, ele é que é o termômetro do retorno de Cristo, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e o homem do pecado seja manifestado. A apostasia, ela acontece da seguinte forma: você vê, a apostasia não quer dizer uma igreja vazia, ela não quer dizer uma igreja que largou tudo, que largou, que saiu da igreja e foi para o mundo, que deixou de ser crente e passou a ser incrédulo, passou a ser ateu. Não, a apostasia, ela está dentro da igreja. A falta de verdade de Cristo na mensagem que eles pregam viciou as pessoas que lá estão na apostasia. A apostasia é deixar de ouvir o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a apostasia está generalizada dentro de todas as religiões, vamos dizer assim, protestantes. Elas estão cheias, mas estão vazias. A apostasia é essa. É coisa do homem do pecado, do falso profeta. Ele está dando um alimento sem nutriente. Ele está dando um café ralo, um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, como diz lá, vamos dar um exemplo, em Gálatas. Então, eles não estão recebendo o evangelho. E a apostasia está aí generalizada. Só não vê quem não quer. Deixou de receber o evangelho genuíno de Cristo, está dentro da igreja achando que é fervoroso, que é isso, que é aquilo. Não está recebendo do Espírito de Cristo dentro da palavra de Cristo. Mas haverá também, sim, uma apostasia de saída, como já está havendo. As pessoas mudam, as pessoas não creem mais, muitos deles não creem mais no arrebatamento, enfim, a apostasia já está aí, generalizada, veja quem quiser ver, entendeu? Então, e o homem do pecado que está voltando a aparecer, mas ele já está com cara, ele já está aí, ele está às portas. Então tem que ficar atento, porque ele é o termômetro do arrebatamento. E vai ser arrebatado aquele que se alegrar com o retorno de Cristo Jesus. Evidentemente que as pessoas não sabem se elas são salvas ou não. O apóstolo Paulo diz: ninguém me julgue e nem eu me julgo, quem vai julgar todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu acredito que tem coisas boas que agradam a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, no homem
que o homem nem sabe que tem. Às vezes vai dizer, eu sou um miserável, eu não me vejo no céu, eu não me vejo no arrebatamento, eu creio, mas não me vejo. Mas quem vai ver é Cristo. Jesus vai dizer, você tem coisa que eu gosto, que eu amo. Você não sabe, mas eu sei. E Ele que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, é Ele quem vai dizer, é Ele quem vai determinar, mas você tem que crer. A pessoa tem que crer, Senhor Jesus, ainda que a minha consciência não me condene, eu não tenho poder para autossalvação, eu não tenho poder para me eleger dentro da sua salvação. O Senhor é que me elege, o Senhor é que me levanta, o Senhor é que me justifica. As minhas boas ações, aquilo que as pessoas ganham em mim com a minha ajuda, com o que eu posso ajudar, não interessa. Jesus, o Senhor Jesus é que sabe, é Ele que sabe. A salvação é operada só por Ele. Então, e esse anticristo, ele está às portas, ele está chegando, e não adianta realmente lutar contra essas coisas. O negócio é dobrar o joelho e não ser covarde. Apocalipse diz, e ficarão de fora os covardes. Então, quem vai acabar botando o pescoço no tronco e ser acometido por não negar o nome do Senhor Jesus, vai ser aquele segundo filho, vai ser aqueles que estavam longe e que Jesus chamou e vai chamar, porque o avivamento vai ser isso aí. Vai ser um monte de gente que você não sabe. Ele diz no Apocalipse, Senhor, e quem é essa multidão? Da onde está vindo? Da onde vem? Ele vai, aí diz, não, tu o sabes. Ele pergunta para João e João diz, tu o sabes. Então vai vir gente de tudo que é lugar. Quando pensar que é o fim, quando pensar que vai vir aí muita gente que foi embora pelos mais diversos motivos, mas que levaram a semente, o temor do Senhor Jesus Cristo consigo. E quando Jesus, igual aquele pescador, o pescador joga um anzol, quando ele sente que um peixe comeu, que foi ali na isca ali, quando ele puxar o anzol, ele sabe que vem um peixe. Então o Senhor Jesus espalha o Espírito de Deus, está vendo? Logo no capítulo 1 de Apocalipse, é o Deus que tem os 7 Espíritos espalhados por todo o mundo. São anzóis com isca da palavra de Deus espalhado por todo o mundo. Quando o Senhor Jesus chegar na nuvem, ele vai dizer, porções no meu espírito, selo dos meus espíritos na dimensão morte, vem até mim. Quando ele chamar, cada selo, cada porção do espírito, cada porção de fé, virá para Deus, virá trazendo alguém, virá trazendo todos aqueles, porque, olha, a palavra de Deus em nós nela, Cristo em nós e todos nós em Deus. Então tem que esse conjunto de coisas. Quem tiver nesse conjunto de coisas, quando Deus chamar a porção do meu espírito espalhado pelos 4 cantos da terra e na dimensão morte, vem até mim, essa porção do Espírito Santo, cada uma vai levar a ele alguém. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, é aí que está. O Apocalipse está se cumprindo, vai se cumprir totalmente. E vamos ver é isso. Eu agradeço aí por tudo. Que Deus abençoe aí. Amém. Mas só não pode ter medo. O covarde vai ficar de fora. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada porque eu sei. Eu só tenho que ter medo daquele que, além de matar o corpo, jogar também a alma no inferno, dar a segunda morte. Agora, o ser humano, para mim, não, eu admiro, gosto muito do Estevão, em Atos, entendeu? E outros semelhantes a ele. Bom, é isso aí. Agradeço por tudo. Amém.